Uma prima minha estava estacionando o carro e aí de repente ela teve uma epifania. Ela disse que olhava para o retrovisor do carro e isso fazia refletir um pouco na vida dela. Foi então quando ela me chamou e perguntou se eu poderia fazer um vídeo falando sobre retrovisor. Esse é o vídeo para aquela pessoa que sempre diz que olhar para o passado é algo muito ruim, que a gente não pode fazer isso. E hoje eu venho mostrar que isso não é totalmente uma verdade. Oi gente, eu sou a Fê. Hoje eu venho falar sobre um trocadilho que a gente pode fazer com essa epifania da minha prima, quando ela olha para o retrovisor do carro dela e diz que isso pode trazer uma reflexão para nossa vida. Então, vamos lá, vamos ver o que sai nesse vídeo. Esse vídeo aqui pode ter verdades que são difíceis de aceitar, inclusive para mim que estou gravando, mas que são verdades, assim como todas as outras que foram faladas em outros vídeos aqui, que deixam nossa vida mais leve, que traz mais sentido para algumas coisas que nós sentimos. E esse é o propósito, falar sobre o que eu sinto. Bom, todo mundo aqui sabe o que é retrovisor. Hoje, nos carros, os retrovisores, eles são 3 pontos. É um que vem aqui em cima, na parte da frente, e 2 que vão nas laterais. Cada retrovisor ali tem a sua função e tem o seu lado para poder olhar. E aí, quando a gente para pensar, o porquê que eu olho para o retrovisor da minha vida? Bom, quando eu tô dirigindo, eu pelo menos preciso olhar para o retrovisor, dependendo de qual deles, porque o movimento que eu vou fazer com o carro vai ter ali um objetivo e o retrovisor correto a ser olhado que vai me ajudar nesse objetivo. Então, quando eu vou mudar de faixa, eu olho para o retrovisor. Mas é uma olhada breve. Eu olho só para saber o que vem vindo e o que ficou lá atrás. É só isso. Porque olhando, eu consigo ter mais segurança para seguir direção. Eu preciso olhar por segurança. Eu preciso olhar para que eu não bata o carro. Porque se eu bato o carro, aquilo pode custar muito caro. Não só financeiramente. Aquilo pode custar muito caro até mesmo para minha vida. Então o retrovisor, ele de fato é algo que eu preciso olhar. Eu olho o retrovisor também quando eu vou parar o carro, estacionar o carro. Seja eu parar ele em movimento, em um farol, alguma coisa, ou até mesmo quando tem um pedestre passando, ou quando eu vou estacionar esse carro em algum lugar. Eu preciso do retrovisor. O retrovisor, ele vai me dizer quanto eu posso ir para um lado, o quanto eu posso ir para o outro. E será que isso não dá para refletir na nossa vida? Então vamos lá, olhando para a minha vida, quando eu paro para pensar em todas essas metáforas que eu falei aqui para vocês relacionadas ao retrovisor, quantas vezes você não ouviu das pessoas que olhar para o passado é um sinal de falta de fé ou de fraqueza humana? Mas saiba que ninguém dirige assim. A gente precisa olhar para o retrovisor para seguir com segurança. E sim, a gente precisa muitas vezes olhar para a nossa vida e o passado dela para que a gente siga com segurança. Absolutamente ninguém que está dirigindo um carro fecha os olhos para o retrovisor. Pelo contrário, se o retrovisor do carro está quebrado, precisa arrumar urgente. Isso, na verdade, até pode ser uma falta grave na lei. Precisa ter um retrovisor. Ou seja, eu preciso sim olhar para o meu passado algumas vezes. Uma coisa que a gente precisa entender: apagar o passado não é maturidade. Maturidade é olhar, entender, aprender e conseguir seguir em frente. O passado pode me mostrar de onde que eu vim, o que me machucou, o que eu tolerei demais, aonde eu já bati e o que de forma nenhuma eu quero repetir. Aí você entende que o problema nunca foi olhar para trás. O problema é olhar para trás e querer morar lá. Vamos falar sobre isso, sobre querer morar no passado? É aí sim que entra o problema. Se você olha para o seu passado e mora nele, aí sim eu vou dizer para você que na sua situação, na forma como você está reagindo neste momento, olhar para trás pode ser uma doença. Se a gente vive do passado, a gente começa a fantasiar coisas que não existem mais. Uma vez que estamos fantasiando aquilo que não existe mais, a gente fica doente, porque a gente começa a lutar contra aquilo que não existe. Imagina, você passou por alguma situação muito traumática na sua vida, algo que te fez muito mal, mas aquilo passou, aquilo não existe mais. Nem aquelas pessoas estão mais na sua vida. Mas quando você olha para o passado, é como se você estivesse revivendo o presente. E aí, revivendo esse presente que não existe, você começa a fantasiar as coisas. E aí o desgaste emocional é muito maior. Se você luta contra aquilo que não existe mais, ninguém vai conseguir te entender. Morar no passado certamente vai trazer, como eu disse, esse desgaste emocional que não vai se sustentar com o tempo e você vai ficar tão desgastado, tão mal, tão para baixo e aí você não consegue seguir em frente. Quem é a pessoa que consegue dirigir olhando somente para o retrovisor? Nenhuma. O retrovisor só vai mostrar
aquilo que tá lá atrás, aquilo que já passou e aquilo que não anda mais no banco da frente do seu carro. Os retrovisores, eles são pequenininhos por um motivo. Você vê que a parte do para-brisa na frente do carro é muito maior, justamente porque a maior parte do tempo a gente vai estar olhando para frente. E, quando necessário e de uma maneira correta, a gente vai olhar para trás para que a gente consiga seguir. Porque se a gente não tivesse os retrovisores, seria como dirigir no escuro. Eu não sei o que vem, eu não sei o que ficou. E aquilo vai me tornar mais suscetível a ter um acidente. A mesma coisa na minha vida. Mas a gente precisa lembrar, os retrovisores são menores do que a parte da frente do carro. A maior parte do tempo eu vou olhar para frente. Em momentos específicos, aí sim eu vou olhar para trás. Quando eu revisito o meu passado, eu preciso fazer isso com honestidade. E não é para me punir, mas para me ensinar. Porque as pessoas que não olham para trás, infelizmente, elas vão repetir histórias. Elas podem repetir pessoas ruins. Elas podem cair nos mesmos buracos que caíram no passado. E ela pode começar a se culpar sem entender o porquê. Olhar para trás com honestidade é conseguir entender o que passou para que aquilo não aconteça de novo. E se acontecer, que você saiba lidar para que aquele dano não seja igual foi no passado. Então, olhar para trás com amor e maturidade não vai te prender, vai te proteger. Assim como no trânsito, o retrovisor, ele não serve para me paralisar. Ele serve para me dar conhecimento e lembrança daquilo que é necessário para que eu siga em frente. Ou seja, ele me dá consciência e a consciência vai te ajudar a escolher corretamente. Então hoje eu escolho seguir em frente, não olhando as feridas, não olhando as negativas, mas olhando aquilo que me dá consciência para que eu seja de fato uma pessoa melhor. Para mim, para os outros e para a vida. E aí você pode olhar para você também. No que você pensou quando a gente fala em passado? Quais são as feridas que você acredita que ainda estão abertas e que toda vez que você olha para o passado, você mora lá? Isso precisa acabar a partir de hoje. E você faz isso como um exercício mesmo. É uma decisão parar de fantasiar as coisas. É uma decisão parar de querer sentir muito algumas coisas. O sentir de fato precisa existir na vida humana. Mas o sentir misturado com fantasia vai deixar sua mente doente. Você não consegue seguir em frente. E eu digo por mim mesma, quantas coisas na minha vida eu decido olhar com fantasia. E é uma decisão de fato, porque você é dona de si, você é dona da sua vida. Você pode também ser dono dos seus pensamentos. É claro, os pensamentos vêm e vão, mas você ganhando consciência e tentando olhar para o seu passado com honestidade, você consegue começar a tentar curar isso de uma maneira mais assertiva, né? É claro que é como um treinamento. Você faz ali no início e vai falhar algumas vezes. Só que depois que você pega costume, aquilo acontece. Bom, prima, não sei se você tá assistindo esse vídeo, eu espero que sim. Eu tentei ao máximo trazer o que eu sinto em relação ao que você me contou do retrovisor, só que cada um vai ter um sentir. E aí eu dou essa mensagem diretamente pra você, que sei que assiste os meus vídeos toda semana. Quando eu compartilhei no Instagram que eu ia falar sobre retrovisor, uma pessoa especial falou assim pra mim: você já parou pra pensar que a quantidade de retrovisores são 3? E quando a gente fala 3, a gente tá falando de trino. Quem é trino na sua vida? Não sei se você vai pegar a referência, mas se você pensar um pouquinho, você vai entender. O 3 é a perfeição para o cristão. E eu acredito que se você conseguir começar a olhar para trás de uma maneira perfeita, e aí você sabe do que eu tô falando, você vai conseguir realmente olhar com honestidade e não viver no passado, porque o passado, graças a Deus, já passou. Ele não existe mais. Então, não lute com aquilo que não existe. Bom, gente, é isso. Espero que esse vídeo tenha deixado você um pouco mais reflexivo com relação ao olhar para o passado e que isso te faça refletir em coisas leves da vida e traduzir em coisas boas para você. Muito obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.